nós falamos sobre alguns possíveis impactos, né, que essas certificações elas produzem na cultura. Mas é importante que a gente conheça alguns dessas certificações, né, alguns desses modelos de certificações mais conhecidos no mercado. Vou falar um pouquinho sobre eles, mas estejam à vontade para procurar um pouco mais de informações, né, entender qual modelo realmente se encaixa melhor na sua organização. Para começar, a gente tem o mais conhecido, né, o modelo CMMI, que surgiu nos Estados Unidos. Ele foi criado para que as empresas que fossem fazer licitações ao governo tivessem, né, uma garantia ali de boas práticas. Então ele foi evoluindo, esse modelo foi evoluindo e acabou se tornando uma certificação internacional. É uma das mais conhecidas, obviamente também é uma das mais caras, né? E ela funciona em 3 modelos específicos. Eu tenho uma certificação que é voltada para os processos de desenvolvimento, então é o CMMI Dev, né? O CMMI Development, que é o específico para os processos de desenvolvimento. Todos eles são baseados em níveis, tá? Então eu tenho uma escadinha ali, né? Eu começo no nível 2, que é um nível de organização mínima. Eu vou para o nível 3, nível 4, nível 5, que é o nível de otimização. Ou seja, eu já organizei os meus processos, eu já estou gerenciando esses processos, né, no nível 3, eu já estou quantificando esses processos no nível 4 e eu estou otimizando os meus processos de acordo com essas métricas, né, de acordo com o padrão, né, a forma como ele está sendo executado no nível 5, ou seja, eu já cheguei num nível em que está estável esses meus processos e eu só faço melhorias, eu só me preocupo com eles, né, de acordo ali com os níveis medidos, tá? Então, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Isso vale para as 3 vertentes. A primeira é Dev, né, como eu falei, específica para os modelos de desenvolvimento. Em geral, esse modelo ele é muito implementado em grandes empresas e empresas principalmente que trabalham com projetos, né? Inclusive, acabou de sair agora uma nova versão desse CMMI, que eu confesso que eu ainda não dei ali uma olhada com calma, mas ele tá bem adaptado aí para as novas diretrizes, né? O que fala um pouco mais de essa cola dos processos com a estratégia que eu comentei anteriormente. Essa nova versão aparentemente está mais voltada para esse alinhamento dos processos com a estratégia. Então, eu tenho a parte do Dev, eu tenho um voltado para o serviço, né? A Tecnospeed atualmente ela trabalha com esse modelo, inclusive ela é a única empresa brasileira que tem a certificação nível 3, ou seja, no nível gerenciado do CMMI Service. E qual que é a diferença, né, principal ali de um e de outro? Enquanto que o Dev está muito associado a como que o software é produzido, ao projeto, né, como que ele é gerenciado, como que ele é entregue para o cliente, o meu CMMI Services, né, a parte do SVC, ele está associado aos componentes de serviço, ao sistema de serviço como um todo. Então, ele entra dentro de áreas, por exemplo, ele entra até dentro da área financeira, ele entra talvez dentro da área de atendimento, porque ele tem que garantir a forma como essas entregas acontecem para o cliente em todas as interfaces da empresa. Então, essa é a diferença principal. Enquanto um foca no processo de desenvolvimento de software, o outro está focado em como que todos os serviços que a organização produz são entregues para o cliente. E aí eu entro na parte de desenvolvimento, eu entro na parte de talvez um atendimento, eu entro na parte de qualquer tipo de contato que eu tenha com esse cliente, tá? Então, essa é a diferença principal entre o Dev e o Service. E aí eu tenho uma terceira vertente aí que é um pouco menos utilizada, que é a vertente de aquisição. Ou seja, para empresas que o negócio principal talvez seja revenda de software, que ela não tem produção interna, mas ela tem uma criticidade grande de escolha de fornecedores, tá? Então, é mais voltado para a questão de aquisição de software. Em geral, é a menos implementada, né? Porque eu tenho... dentro dessas outras duas, tanto da do Dev quanto da do Services, eu tenho áreas de processos
que remetem à parte de aquisição de software. Então, eu consigo fazer essas duas outras certificações já contemplando essa parte da aquisição. Agora, para empresas que realmente só trabalham com aquisição de software, eu tenho essa terceira vertente. Fora o CMMI, eu tenho uma certificação brasileira, né, uma das mais conhecidas, que é o MPS-BR. O MPS-BR ele foi criado pela Softex, né, há alguns anos atrás, e é um modelo que tem o objetivo de ser adaptado para as empresas brasileiras, né? Já que a gente sabe que o porte das empresas brasileiras, a forma de trabalho, né, das empresas, elas diferem um pouco das empresas americanas ou, enfim, das outras empresas internacionais. Então, o objetivo do MPS-BR foi se basear no modelo do CMMI. Então, ele traz muito das práticas, essa questão de dividir em áreas de processo, né, o modelo, de ter níveis diferentes para que as empresas elas gradualmente possam implementar esse modelo, mas com essa adaptação para o mercado brasileiro. Ela é mais barata, né, do que o CMMI, que é uma certificação internacional, e ela tem uma diferença um pouco não, né? Na verdade, é uma diferença bastante relevante em relação aos modelos. Enquanto o CMMI, ele é mais livre, ou seja, ele é um livro de boas práticas, ele é um modelo de boas práticas que deixa a empresa mais livre para entender, né, para fazer uma interpretação de como implementar aquelas práticas. O MPS-BR, ele é um pouco mais prescritivo nesse ponto. Ele dá as práticas e a forma como tem que ser apresentado o resultado dessas práticas. Então, ele é um pouco mais, né, prescritivo ali no modelo. Qual que é a diferença, né, principal? O MPS-BR, ele tem mais níveis, então ele trabalha com níveis em termos de letras, né, e os níveis vão de A a G, se eu não me engano. E então, assim, é um pouco mais sutil, né, a troca dos níveis, porque tem um pouco mais de níveis, mas eles também trabalham com equivalência. Então, por exemplo, o nível G, ele é equivalente ao nível 5 do CMMI, tá? Existe uma equivalência entre os modelos. O próprio Instituto de Certificação, acredito que eles, aqui no MPS-BR, eles façam essa equivalência, se a empresa pedir, né, em relação, ela já tem, por exemplo, a certificação CMMI, ela gostaria de obter o MPS-BR, eles fazem essa verificação. Se ela já possui um nível X do CMMI, ela consegue obter a certificação, né, Y do MPS-BR. Só que, apesar, né, de ser um pouco mais barato, a certificação, ela também pode causar um impacto maior nos processos, na cultura da empresa. Por quê? Porque se eu tenho uma cultura que é muito soft, né, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, essa cultura flexível, essa cultura que prioriza a opinião dos colaboradores, que os processos, eles são para aprendizado, eles são para treinamento, e eu implemento o MPS-BR em que eu preciso executar aqueles processos de determinada forma, com determinado padrão, e é necessariamente daquela forma que precisa acontecer, eu acabo tendo um pouco de incoerência em relação à cultura, e pode ser que os colaboradores eles tenham mais dificuldade de aceitar esse tipo de modelo, né, esse tipo de certificação. Enquanto que para outras empresas faz total sentido, né? Tem uma cultura um pouco mais hard, mais inflexível, as pessoas já estão acostumadas a seguir padrões mais rígidos ali então, em relação aos processos, e aí por isso pode fazer mais sentido para aquela empresa. Mas como a gente sempre fala, é importante que a gente entenda a forma como a nossa cultura vai conversar com essas certificações para fazer essa escolha, né? E aí, por último, eu tenho um dos principais modelos aí também conhecido, que é a ISO, né? Eu tenho o ISO 9001-2008, eu tenho o ISO IEC, tenho uma série de certificações ISO para a área de informática, né? Para a área de desenvolvimento. E a ISO, em geral, ela tem essa característica de ser mais rígida ainda, né? Já que o conceito, né, da ISO é o erro zero. Então, todos os processos, todas as auditorias, elas acabam tendo essa finalidade.
mais uma vez, né, assim como o MPS-BR, é importante entender a cultura da organização, se ela aceita, se vai gerar um esforço muito grande para a aceitação desse tipo de padrão ou não, e se é realmente necessário, né? Eu falo isso porque, por exemplo, algumas pessoas, né, sempre que eles vêm visitar a Tecnospeed, que eu falo um pouquinho das certificações de qualidade, as pessoas me perguntam por que a gente não tem uma ISO, por exemplo. E eu costumo explicar que porque a nossa cultura, uma das nossas diretrizes, né, ela é ali o R mais R depressa, é o bom inimigo do ótimo, que priorizam e que incentivam essa inovação constante, essa melhoria contínua, esse erro como parte do processo de aprendizado. Ter uma ISO é descolar, né, da nossa cultura, porque daí eu jogo um modelo de processo, eu jogo uma certificação que fala que não é aceitável o erro, né, que eu tenho que garantir o mínimo detalhe. Então acaba sendo incoerente com a nossa cultura, e por isso, por exemplo, é que a gente não tem aqui uma certificação ISO, né, por isso que a gente não tem ali a intenção de obter uma certificação ISO. Mas é importante entender essas certificações, qual que é o benefício delas, né, inclusive, por exemplo, quando eu falo dessa questão da cultura e até da importância. Se eu produzisse talvez um software de precisão de balança ou de laboratório que precisa ser extremamente específico, que não admite o erro, talvez fizesse sentido para mim ter uma ISO, né, que tem esses processos mais rígidos, que garante esse erro zero. Enquanto que, dependendo do tipo de software que eu produzo, eu preciso desse processo de aprendizado baseado também no erro, né? Eu tenho boas práticas, eu tenho processos que garantem a qualidade, que garantem o valor que eu entrego para o meu cliente, mas eu não tenho essa rigidez de mudança nos processos. Eu mudo eles à medida que eu entendo que o impacto que eles estão gerando está melhorando, né? Então eu tenho essa flexibilidade. Agora, se eu não tivesse essa flexibilidade por conta do tipo de software que eu trabalho, do tipo de cultura que eu tenho, fizesse total sentido ter um tipo de certificação ISO, tá? Então, é importante entender um pouquinho da cultura da tua empresa, entender a criticidade, né, talvez do software que você produz, de como que funciona isso, para fazer essa definição de qual é a melhor certificação para ser implementada.